Galera, o que cai muito em prova e caiu na ALAP foi uma alternativa, e era a certa, dizendo que o Amapá foi o primeiro estado a reconhecer e a homologar e demarcar as suas terras. Anote isso aí, tá? Foi o primeiro estado do Brasil a reconhecer, demarcar e homologar as terras. Ou seja, toda a terra indígena amapaense é legalmente reconhecida. E aqui, os índios têm até uma paz maior do que em outras partes do Brasil, onde a gente tem visto direto aí na mídia as terras indígenas sendo invadidas por garimpeiro, né? Aqui, apesar de ter atividade, mas é muito menor do que em outros lugares. Até porque o acesso é muito mais difícil, existem muitas unidades de conservação, então é uma área muito protegida do ponto de vista legal, tá? E um estudo mostrou que as terras indígenas, elas são mais conservadas do que as unidades de conservação. Por um motivo óbvio, tem os índios lá dentro para defender as suas terras, e nas unidades de conservação não tem, tá bom? Então é isso. Fica ligado que terra indígena cai bastante em prova. E aí, de boa essa questão? Depois que eu expliquei, aí ficou fácil, né? Maravilha. Depois que o professor explica, fica uma bênção. Bênção de Deus. Então, bora lá. Vamos para a segunda. Deixa eu apagar logo aqui. Temática que também foi trabalhada pela Banca FCC nas últimas provas. Temática sobre migrações. Em primeiro lugar, lembre lá das aulas do ensino médio, que quando a gente fala em migração, a gente está falando em deslocamento espacial de um lugar para outro. Então, isso aqui é uma migração. Quando eu saio daqui do A e venho viver aqui no B, eu fiz uma migração. Tanto a saída quanto a entrada é chamado migração. Agora, ao sair, eu estou saindo, eu estou deixando, então eu estou emigrando. Eu estou fazendo uma emigração. A emigração é a saída. Os amapaenses que estão indo lá para Santa Macapatarina, eles são emigrantes do Amapá. Está entendendo? Os que vão lá para a Guiana Francesa são emigrantes do Amapá. E tem aumentado muito a emigração, né? Que o Amapá, na merda que está, todo mundo querendo cair fora daqui. Perfeito? Muito bem. Agora, no lugar onde o cara entra, aí é chamado de imigração. Então, esse amapaense que chegou lá em outro local, seja no sul do Brasil, seja lá na Guiana Francesa, ou mesmo aqui no Pará, ele vai ser um imigrante. Certo? Eu sou um imigrante. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Eu vim de lá com 7 anos, não deu tempo de queimar rosca, só queima com 13, né, o gaúcho. Aí, cheguei aqui antes, né, o que significa que não quer dizer que eu não tenha queimado, né, Campestre? Pois é, Campestre entende do assunto. Então, galera, certo? O cara que ele entra no local, ele é um imigrante. Historicamente, tá? Historicamente, o Amapá, nas últimas décadas, vamos colocar assim, ó. Historicamente, o Amapá, nas últimas décadas, o Amapá, ele tem se configurado como um espaço de imigração. E isso a gente sabe muito bem, né? Especialmente quem mais imigrou para cá, para o Amapá, especialmente os paraenses. Para a gente ter uma ideia, em 2015, segundo o IBGE, esse é o último dado que eu consegui, mais atualizado, não tem nada mais recente que isso. Aqui no Amapá, nós tínhamos em torno de 21% de paraenses. Só em 2015, eram mais de 160 mil paraenses aqui no Amapá. Está entendendo? E aí a gente tem uma infinidade de imigrantes que vêm para cá. A gente tem uma grande quantidade de belenenses. Os belenenses, eles costumam ter vindo para cá mais tempo, que é mais aquele pessoal que veio fazer concursos públicos, que virou funcionário público. Agora, o paraense que nunca para de vir para cá, é o que mora perto da gente.
que é o paraense do ABC Marajoara. O ABC Marajoara é a sigla para os municípios Afuá, Breves e Chaves, tá? Eu trabalho no presídio e eu posso garantir para vocês, quase metade dos presidiários vem aqui, que é quase todo mundo da Ilha do Marajó. Então é o povo ribeirinho, pobre, sem formação, sem escolaridade, sem profissão definida, que lá no mato vive como extrativista, como caçador, chega na cidade. Compreendeu? E aí vai engrossar o caldo da miséria e vai engrossar o caldo da violência. Correto? Então, esses são os grupos de paraenses que vieram para cá, para o Amapá, em maior quantidade. Agora, é óbvio, tem paraense de tudo quanto é porra, mais de 150 municípios. Está entendendo? Quem é paraense aqui, levante a mão. Ó, e quem é paraense e não veio de nenhum desses municípios, veio de outro. Está vendo? Ó, aparece. E quem veio desses daqui, levanta a mão. Ó, até a minoria, está vendo? Ó, um monte de paraenses de outros municípios. Tranquilão? Mas os paraenses atingiram esse percentual, tá? Uma coisa importante para nós é, quando o cara migra do Amapá para a Guiana Francesa, ele está fazendo o que a gente chama de uma migração externa, também conhecida como internacional. Beleza? Lembrar disso aqui também. Ok? Eu esqueci de dizer aqui o seguinte: nas últimas décadas, o Amapá tem sido um espaço de migração. Só que nos últimos anos, com a crise que o Brasil vem vivendo e o Amapá mais ainda, os amapaenses estão emigrando, correto? E agora é interessante dizer que um dos destinos dos amapaenses tem sido o sul do país. Olha que interessante. Eu vim do sul do país em 85 para cá. Era muito sulista vindo para cá naquela época. Só da minha cidade, da empresa do meu pai, veio mais de 50 pessoas. Tá entendendo? E aí, o amapaense agora está indo para lá. Tá compreendendo? Então, quer dizer, é a roda da história, né? É o desenrolar dos acontecimentos, ok? Beleza? Eu dou um beijo em quem disser quem é o segundo grupo de imigrantes que mais tinha aqui no Amapá depois do paraense. Quem era? Era o maranhense, meu filho, em torno de 3,5%, mas é muito menos do que paraense, em torno de 3,5%, tá? E aí depois mistura muito os grupos, como por exemplo os cearenses. Os cearenses hoje são donos dos comércios quase tudinho de Santana. Eu conheço só uma família de cearense aí que eles têm 6 comércios aqui. E chegou com um. Aí um montou, deu certo, trouxe o irmão, montou, deu certo, trouxe o primo, montou, deu certo, trouxe o tio, e aí é assim que funciona, mano. Entendeu? E detalhe, trabalho 10 anos no IAPEM. Eu vi pouquíssimo maranhense na cadeia. Pouquíssimos. Tá entendendo? Agora, santanense, macapaense e marajoara, tá teitei dentro da penitenciária. O que não quer dizer, né, que eu não estou fazendo aqui julgamento de valor, estou dizendo que eles estão lá dentro da penitenciária. Tranquilo? Então, bora resolver a questão, e aí a gente vai ver algumas coisas. Deixa eu mostrar logo o mapa, já que eu falei, né? Então tá aqui, ó. Esse é o mapa da Ilha do Marajó. Então, olha Macapá, ó. E olha a proximidade geográfica de Macapá com a cidade de Afuá, de Chaves, e com a própria cidade de Breves, ó. Então, pela proximidade geográfica, esses 3 municípios, além de 2 aqui, sim, eu tenho que botar os do Baixo Amazonas para vocês, tá? 2 do Baixo Amazonas, vai ver que tem gente aí, que vai se sentir contemplada agora. Cadê os gurupaenses, por favor? Levante a mão. Olha, estou dizendo, toma-te, 3 logo. Tá?
E o outro grupo que veio em massa para cá também. Cadê o povo do Almerim, pelo amor de Deus? Levante a mão. Olha, 2, 3, toma-te. Tá entendendo? Então não dá erro. Porque Gurupá é bem aqui, ó. E Almerim é bem aqui, ó. Então esse povo está mais perto de Macapá do que de Belém, tá vendo? Só os breves que estão no meio do caminho. O brevense é assim. Quando ele tá para morrer, aí ele vai para Belém, que ele sabe que aqui vai morrer mais fácil. Mas se ele quer arranjar alguma coisa, ele vem para Macapá. Agora o povo de Chaves, Afuá, Gurupá e Almerim não tem outra alternativa. Tem que vir morrer aí no Socorrão de Macapá. Tá? É ou não é, Júnior? Júnior sabe. Beleza? Tem dias que lá no HE chega a ter até 70% de atendimento de gente da Ilha do Marajó. Não é verdade, Júnior? Porque a demanda é muito grande. E, inclusive, o próprio governo do Amapá, ele já em alguns momentos questionou a necessidade do governo do Pará dar auxílio financeiro para essa situação. Até então, que eu saiba, se deu, o W12 já levou. Nem gosta, né? Então, bora lá. Primeira questão, primeira afirmação. Primeira afirmação. As migrações pendulares ocorrem diariamente dentro da região metropolitana de Macapá. Para quem não sabe, anota aí, tá? Essa é a sigla para a região metropolitana de Macapá, que inclui Macapá, Santana e Mazagão, especialmente entre Macapá e Santana. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Galera, migração pendular é quando você vai e volta, certo? É quando você vai e volta. No nosso caso aqui, essa migração pendular, alguns não chamam de migração, tá? Alguns autores dizem que não pode ser chamado de migração, porque é um movimento muito rápido e tal. Aí eles chamam de movimentos. Então não importa como aparecer na prova, se vai aparecer migração ou movimentos, tá? O fato é que ele é chamado de pendular, e no nosso caso, ele é um pendular diário. Vamos ver. Eu moro em Santana, aí eu estudo, ou então eu trabalho em Macapá. Então, todo dia de manhã, olha a minha luta, naquele Macapá Santana, que agora pega até fogo, né? Pense no negócio bom. Pois é, imagine, a Sião Tu, ela transporta os filhos do rei, os filhos de Deus. E se fossem os filhos do cão, hein? Ou se fossem os filhos de uma puta, hein? Que eles não iam fazer? Se até fogo tá pegando na porra do ônibus. Tu imagina, mas não é? Ele é um evangélicozão, ele transporta o filho do rei. E os filhos da puta, como tu transporta, caralho? Então, ó, de manhã, aí de tarde, ó. De tarde. Por que esse nome, professor? Porque é aqueles relógios que tem pêndulo, ó. Vai e volta, ó. Entendeu? Então, isso é uma migração pendular. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Aí a minha pergunta é, mas é só entre Macapá, Santana e Mazagão que ocorrem movimentos pendulares? Sim ou não? Não, ocorre entre outros municípios. Eu vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo lá no Oiapoque, ó. Lá no Oiapoque, você tem o rio Oiapoque, agora tem a ponte, tranquilo? Você tem aqui, ó, São Jorge, e você tem aqui, ó, Oiapoque. Aqui é outro local do Amapá, onde nós temos diariamente, ó, a ida e vinda de pessoas. Tem muita gente aqui do Amapá que trabalha lá em São Jorge, mas que vive aqui. Então, galera, quando acontece uma migração pendular diária em uma fronteira internacional, isso aqui ganha esse nome aqui, ó, commuting. Commuting é movimento transfronteiriço. E o cara que faz o movimento, o migrante, ele é chamado de commuter. O commuter é o transfronteiriço. Correto? Um outro exemplo que a gente tem, já lá no sul, estamos mostrando o norte. Agora vamos mostrar o sul do Amapá.
lá no Laranjal do Jari e em Vitória do Jari. Então, lá em Laranjal do Jari, a gente tem o Rio Jari descendo, tá? Tem um pedaço que o Rio Jari, ele faz uma curva assim, ó, aí ele desce. Perfeito? Bem aqui, ó, fica Laranjal. E bem aqui fica Monte Dourado. Diariamente, 24 horas, tem catraia atravessando aqui, igual na Ilha de Santana. Quem conhece o Jari aqui? Então isso aqui também é um movimento pendular diário. Assim como o povo aqui do Beiradinho, de Vitória para o Munguba, também é um movimento pendular diário. Correto? Tranquilo? Então, se for um movimento de vai e volta, constante, diário, ele vai se configurar como um movimento pendular. Agora, tu ir uma vez lá no Porto Grande, depois voltar, isso não vai contar, tá? Beleza? Tá claro isso? Então, bora. Segunda afirmação, a maior parte dos migrantes que chegam são fruto de migrações intrarregionais vindos do Pará. Questão da prova FCC, hein? FCC botou isso aqui na prova. A maior parte dos migrantes que chegam são fruto de migrações intrarregionais vindos do Pará. E aí, verdadeiro ou falso? Então, bora lá, falaram falso, falaram verdadeiro. Então, veja, se o cara migrar do Amapá para outro país, Guiana Francesa, Suriname, se ele for para a Europa, como tem jovens amapaenses indo para a Europa, tá entendendo? O cara está fazendo uma migração externa, internacional. Agora, se o cara, tá? Se ele migrar dentro do Brasil, aí ele está fazendo uma migração interna, que a gente também pode chamar de nacional, beleza? Só que essa migração interna, ela pode ser subdividida em duas. Se eu migrar do Pará para o Amapá, eu estou migrando dentro da região norte, correto? Então, se eu migrar dentro da mesma região, eu tenho uma migração intra-regional. O intra quer dizer dentro. Então, quer dizer, eu migrei na mesma região. Portanto, o cara que vier do Tocantins, do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Amazonas, do Acre, para cá, ele vai fazer essa migração. Agora, se o cara veio de outra região, aí ele fez o que a gente chama de uma migração extra ou interregional. Ou seja, ele migrou de uma região para outra. Portanto, o maranhense pode considerar que ele fez esse tipo de migração, porque ele veio do Nordeste, viver no norte do Brasil. Correto? A não ser que você considere a porção amazônica do Maranhão. Mas, de qualquer forma, para essa classificação, a gente tem que usar a divisão do IBGE. E na divisão do IBGE, o Maranhão é norte ou é nordeste? É nordeste, porra. Norte só se for a cabeça da... Entendeu? É nordeste, porra. Raciocina comigo. Se o Amapá, de 2000 para 2010, para hoje, ele está envelhecendo, né? Não é isso? Essas taxas estão caindo ou estão aumentando? Em queda. Isso aqui caiu em prova. Só que eu pergunto, hoje, comparando com o resto do Brasil e comparando com as próprias taxas do Brasil, elas são altas ou são baixas as taxas do Amapá? Perfeito, elas são altas. Então a ideia que tu tem que botar na tua cabeça é que no Amapá a natalidade crianças.
e nascendo menos crianças, vai ter menos filhos por mulher. Uma coisa está ligada com a outra. Vou dar um exemplo de como isso aqui ainda é alto. A amapaense é a segunda mulher mais parideira do Brasil. Só perde para a acreana. As acreanas ainda jogam mais novela do que a amapaense. Entendeu? Eu sempre digo, aqui é muito comum e eu tenho muita aluna, né? E eu reparo como é raro a menina não ter filho aqui com 20 anos. Já para o sul do Brasil, isso não é mais uma coisa comum, compreendeu? Rio de Janeiro. Lá eles já estão muito velhos. Lá já tem quase 20% de velho. Aqui tem menos de 8% de velho. Então aqui o povo gosta mesmo de brincar no Vera, entendeu? Não gosta de treinar, não. Gosta logo de ir para o jogo oficial. Mas isso está caindo. E aí eu pergunto, qual é a tendência no futuro? A tendência é ter muito velho. E quando tiver muito velho, 2060, projeção do IBGE, vai ter mais velhos do que crianças. Quando eu tiver mais velho que criança, é mais caixão do que festa de aniversário. Vai morrer mais gente que nascer. Então o Amapá vai viver a implosão demográfica. Compreendeu que a gente está passando por um processo de transição? O Brasil está na frente. O Brasil é em 2047 que vai começar a acontecer. A partir de 2047, a população brasileira, que ainda está crescendo, vai começar. Isso já acontece no Japão, isso já acontece na França, na Itália. Por exemplo, nesses países como França, Japão, Itália, se não fossem os imigrantes, eles teriam falta de mão de obra. Está entendendo? Eles teriam falta de mão de obra. Correto? Entendido, galera? Essa ideia aí? E a gente está nesse momento aqui, ó, tá? Nesse momento. Segunda afirmação. Vai dizer, uma forte presença da população na zona urbana, no estado do Amapá, verdadeiro ou falso? 100% verdadeiro. Censo de 2010. Taxa de urbanização. Taxa de urbanização, galera, significa o percentual de pessoas que moram em cidades, tá? Que moram no urbano. A média brasileira, 84,3%. A média do Amapá, 89,9%. Toma-te. O Amapá é mais urbano do que o Brasil. Anota isso no teu caderno. O Amapá é um espaço mais urbano do que o brasileiro. Na região norte, disparado primeiro. Enquanto o Amapá teve 89,9%, 90%, né? O segundo foi o Amazonas, com 79%. O Pará é o estado menos urbano da Amazônia. Só tem 63%, o resto é rural. Tem muito camponês no Pará. QSL, copiada essa ideia. E aí vem a pergunta, e qual é o município mais urbano e o município menos urbano do Amapá? O município mais urbano, qual é? É Santana, filho de Deus, 97,5%. Ou seja, Santana já está perto da chamada urbanização completa, quando a população toda mora em áreas urbanas. Até porque, nos distritos, Anauarapucu, Igarapé do Lago, existe uma sede. Alguém conhece aqui? Existe sede. E aquela sede é considerada urbano também. Entendeu? Então, tanto faz se o cara mora aqui na cidade de Santana, ou se ele mora lá na sede dos distritos do interior, ele vai ser considerado como urbano. Entendido isso? Agora, qual é o município mais rural do Amapá? Hein? Qual é o município mais rural do Amapá? Pois é, o município mais rural do Amapá é Itaubal do Piririm, com mais ou menos
41,3%, é 8, não lembro exatamente a fração, mas é na casa de 41, tá? De população rural. Perfeito? Aliás, de população urbana, tá? Isso aqui é urbano, o resto é tudo rural, entendeu? Isso aqui é a população urbana do município. Beleza? Aí a pessoa fala, mas professor, e Macapá? Macapá é o segundo, Macapá tem 95,5%. E Laranjal do Jari tem 95%. São os 3 municípios mais urbanos do Amapá. Beleza? Entendido isso aí? Olha o que eu falei, que caiu de indígenas aí, ó. A 1 é falsa, a 2 é verdadeira. 3. A população indígena representa menos de 2% da população total no estado do Amapá? Verdadeiríssimo. Eu não estou falando de Oiapoque, então é verdadeiro. Em torno de 0,8% a 1%. No censo foi 0,8%, tá? 4. Altas taxas de natalidade e fecundidade no Amapá, galera? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a última afirmação que vai dizer, redução da expectativa de vida da população em 2018, galera? Verdadeiro ou falso? Falso. Quando é que vai ter essa redução? Agora com a pandemia. Tá? Os dados que já saíram em 2021 do Brasil já indicam que o brasileiro perdeu uns meses de vida entre 2019 e 2020. Por quê? Porque morreu gente demais. Morreu muita gente nova. E aí a expectativa de vida cai. Mas ainda não saiu do Amapá. Certo? Não saiu. Agora, se o cara tratar lá da expectativa de vida no Amapá em 2021 ou 2020, com certeza teve queda. Mas, provavelmente, se eles tratarem, vai ser até 2019, tá? E em 2019, a expectativa de vida do amapaense chegou em 74,7 anos, tá? Quem vive mais? Óbvio, as mulheres. As mulheres vivem mais ou menos 77 anos e os homens em torno de 72 anos. Nascem mais homens, mas como o homem morre mais cedo, isso acaba gerando um equilíbrio demográfico. E aí vem uma pergunta que me fazem sempre, mas professor, no Amapá tem mais homem ou tem mais mulher? E aí, no Amapá tem mais homem ou tem mais mulher? Hein? Pois é, tu já ia errar, né? No Amapá existem mais homens do que mulheres. As mulheres só vão se tornar maioria em 2032. Mulheres serão a maioria. Por hora, os homens ainda são a maioria. Teve um único município que o censo mostrou que teve mais mulheres, e ainda hoje tem mais mulheres. Qual é? Pois é, a capital. Então, se a questão for sobre Macapá, aí sim, Macapá tem mais mulheres. Beleza? Nos últimos anos, Santana também já passou a ter mais mulheres. Gradativamente, até 2032, as mulheres vão se tornar a maioria do estado, tá? Tem um motivo para o Amapá ter mais homens? Tem. Nós não acabamos de falar que o Amapá é um estado que vieram muitos imigrantes? Sim ou não? Geralmente quem migra é o homem, porque a nossa cultura de sociedade patriarcal machista faz a mulher ficar em casa, tomando conta de filho, tomando conta do lar, e aí o homem vai atrás, certo? E aí, esse é um dos motivos, tá claro isso? Maravilha. Portanto, qual é a alternativa? Letra E é a resposta da questão. Dá tempo, Júnior, de fazer mais uma? Então, bora lá. Essa é muito boa, tá? Essa daí, eu trabalhei nela, já com dados mais atualizados possíveis sobre a economia do Amapá, tá? Vamos fazer ela na porrada e depois a gente olha rapidinho os slides e a gente encerra.
Julgue os itens abaixo sobre o PIB amapaense 2019. Observe, galera, o PIB, ele é a soma das riquezas produzidas em um lugar. O PIB 2019 é o mais recente que tem disponível na economia do Amapá, porque sempre é lançado o PIB de 2 anos antes. Esse ano de 2022 vai ser lançado de 2020, mas só em dezembro. Então esse é o mais recente, porque ele saiu em dezembro do ano passado, entendeu? Quem quiser ter acesso direto, é só entrar no site da CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e lá na parte de dados estatísticos, e lá tem tudo sobre municípios e Amapá. É de lá que eu tiro as informações e é de lá que a banca também tira as informações, tá? Então, o último PIB foi o de 2019, só para esclarecer para vocês, ok? Então lá vai. Primeira afirmação, o PIB do estado do Amapá em 2019 foi estimado em 17,5 bilhões de reais. Agora vai no chutômetro, Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. O PIB do Amapá foi insignificante. No contexto brasileiro, isso aí representou só 0,2%. Porque o PIB brasileiro já está na casa dos trilhões, enquanto que o do Amapá foi 17,5 bilhões. Então, do ponto de vista de economia brasileira, o Amapá não faz falta nenhuma. Compreenderam? 0,2%. Perfeito? Segunda afirmação, a participação na economia, já dei, ó, na economia nacional foi verdadeiro. 3, em termos de posição relativa do valor do PIB, comparando com as demais unidades da federação, o Amapá manteve-se na 25ª posição. Então veja, o ranking tem quantos no Brasil? 27, tem o Distrito Federal que tem que ser considerado. 26 estados e o Distrito Federal. Se eu digo que o Amapá se manteve na 25ª, quer dizer que tem 2 que ficaram atrás. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. E quem são os 2 que produzem menos do que o Amapá? O Acre e Roraima. Acre e Roraima ainda tem PIB menor do que o do Amapá, tá? Quarta afirmação, em termos de variação em volume, o Amapá teve um crescimento de 2018 para 2019, ou seja, um saldo positivo de 2,3%. E aí, verdadeiro ou falso? Pois é, verdadeiro. Todas as alternativas foram verdadeiras. Qual é a letra? Letra E, tá? Então, tudo foi verdadeiro. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Aqui é o quadro do PIB 2019. É bacana que sempre vem de 5 anos, ó. Então, tem informação desde 2015, ó. Olha 2019. Olha do Brasil. Isso aqui é trilhão, tá? Aqui é trilhão. 7,38 trilhões. Região Norte, 420 bilhões. E o do Amapá, 17, arredondou, 0,5 bilhões. Então, quer dizer, um PIB insignificante. Perfeito? Mas veja que aumentou, sempre aumentando. Tranquilo? Muito bem. Olha a participação do Amapá na região Norte, ó. Colocamos aqui no Brasil, cadê? E 4,2% na região Norte. Então, se eu digo, o PIB amapaense representou 4,2% da economia da região Norte, verdadeiro. A própria região Norte, ela representou muito pouco no Brasil, ó. Só 5,7% da economia brasileira vem da região Norte. E na região Norte, o Amapá representa só 4,2%. Mesmo assim, uma participação insignificante, né, galera? Quem é a maior PIB da região Norte? Vai aparecer agora. Quem é? Quem é? O Pará ou o Amazonas? Muito bem. Os maiores PIBs da região Norte são, primeiro, o Pará, olha lá, 178 bilhões. Segundo, o Amazonas, 108 bilhões. Terceiro, Rondônia, 47 bilhões. Quarto, Tocantins, 39 bilhões. Quinto, Amapá, 17,5. Sexto, Acre, 15,6.
E o menor PIB da região norte e o menor PIB do Brasil, o de Roraima, 14,3 bilhões. Tranquilo? Então o Amapá foi o quinto, o maior foi o Pará e o menor foi Roraima. Lembra desses três? Quinto Amapá, o maior Pará, o menor Roraima. Massa. Quando a gente pega o PIB, olha aí o crescimento, galera, ó. O Amapá teve duas quedas feias lá nas crises de 2015 e 2016, ó. Em 2015, quando o Brasil caiu isso, o norte isso, o Amapá caiu isso. Caiu mais que todo mundo. 16, o Brasil caiu isso, o norte caiu isso, o Amapá caiu isso. Agora, a partir de 17, começou a crescer de novo. O Brasil 1,4, o norte 3,8, o Amapá 1,8. E em 2018 e 2019 o crescimento foi o mesmo. Está observando isso? Tá? Porque isso cai em prova. Eles pegam esses dados e eles colocam em prova. O material eu mando gratuitamente para vocês, tá? Só me mandar mensagem. Aqui, galera, é o produto interno bruto dividido pela população. É o chamado PIB per capita. É aquele famoso renda per capita. Então, o que a gente observa? Primeiro, que a renda per capita do Amapá é menor que o Brasil e é menor que a região norte. Entendeu? Tá vendo aí? Brasil 35, norte 22, Amapá 20, então é menor. Amapá teve renda per capita menor que a brasileira e menor que a região norte. Mas eu pergunto, na região norte a renda per capita do Amapá foi a menor dos 7 estados? Bora ver então, tá? Aqui está a renda per capita dos 7 estados da região norte. O Amapá foi o penúltimo, papai. O Acre ainda teve uma renda per capita pior. E o Amapá está lá no rabo da fila agora. Entendeu? Então, apenas Rondônia, Amazonas, Tocantins e Roraima tiveram renda maior que a região. Agora, o Pará, o Amapá e Acre, a renda é menor do que a região. Todos com renda menor do que o Brasil. Está vendo como a região norte é pobre? Então, anote lá. 6º lugar na renda per capita. Só ficou na frente do Acre. Foi o 7º. E olha a melhor renda per capita do norte. Rondônia. Tranquilo? Outro estado que também foi território federal, né? Assim como Amapá. Então anote, renda per capita, Amapá foi o 6º, a maior foi Rondônia e a menor foi o Acre. Fechou? Aqui, galera, é a distribuição do PIB pelos setores da economia. Agricultura e pecuária, indústria, serviço e comércios. No Amapá, o setor terciário sempre foi disparado. Ó. E observa que ele cresceu ainda mais. Ó. Então, não tenha dúvida, o principal setor econômico no Amapá é o terciário. Ó. Vamos colocar bem aqui essa informação, para acabar de poluir esse quadro e fechar a aula. Então, em 2019, o setor primário no Amapá representou apenas 1,9%, e entra mandioca, entra búfalo, entra tudo agricultura e pecuária. E olha como foi pouco. Tá vendo? Agora, setor secundário, indústria, 9,3%. Aqui entra as duas principais indústrias do Amapá. Quais são? A indústria de utilidade pública, onde entram as hidrelétricas, onde entra a rede de esgoto, como a Caesa, mas as hidrelétricas são o que puxam, e a indústria da construção civil. Construção civil é indústria, tá? Beleza? E a gente chega no setor terciário, ó, que representou 88,8%. Aí eu vou perguntar,
Mas qual é a principal atividade no setor terciário que mais produziu valor no Amapá? E aí, qual atividade que se destacou nesse setor, que é disparadamente o setor que mantém o Amapá? Quem diz? Pronto, a atividade foi a administração pública, meu filho. Olha aí a distribuição, ó. Aqui falando quais são as atividades, tá? E aí depois você pegar para estudar. Então, galera, quando a gente considera, tá? Quando a gente considera o setor terciário, a principal atividade que se destacou aqui foi a administração pública. E aí eu vou fazer a pergunta, as duas perguntas finais. A primeira é: o serviço público, a administração pública, representou mais ou menos da metade do PIB amapaense em 2019? O que você marcaria? Mais ou menos? Bora, mais ou menos? Pois é, errou. Porque representou em torno de 47,9%. Agora, só teve um município. Se a gente distribuir por município, município que mais produz riqueza no Amapá é Macapá. Macapá sozinho representa 65% da economia do estado. Então, quer dizer, de cada R$100 no Amapá, 65 é produzido em Macapá. Correto? Se a gente distribuir por municípios, 15 municípios, o setor público passa de 50%. Só tem um que não. Qual é? Aliás, tem dois que não. Quais são? Ei? Quais são? Tem dois que não. Quais são os dois municípios que o setor público, ele não é o que passa de 50% da economia? Macapá, porque Macapá é menos de 50%. O setor de comércio e serviço privado é muito forte. E Ferreira Gomes, meus queridos, onde a indústria representa quase 80%, são 3 hidrelétricas, o município mais industrial do Amapá. Teria que dar uma aula só sobre isso, tá? Mas obrigado, galera, valeu. Bate uma palma aí quem gostou e tchau. Valeu. Melei toda a minha calcinha.